Fala galera, eu sou Marcos de Maria, sou missionário pela Arquidiocese de Salvador, na Bahia, sou membro fundador do movimento Paz e Surf e também sou integrante do Ministério de Pregação e de Música do grupo de oração Filhos da Esperança da Paróquia Nossa Senhora da Esperança no Estiepe. Quero agradecer muito o convite para estar aqui com vocês, partilhando um pouco, e nós vamos falar um pouco sobre essa carta aqui, a Exortação Apostólica Christus Vivit, com o tema Você é Missão. Desde o início do pontificado do Papa Francisco, ele tem nos convidado a ser igreja em saída. E ele tem dito que percebe no coração dos cristãos que é aquecido cada dia mais a continuar a alegria do Evangelho e cultivar uma paixão profunda por Jesus Cristo e, simultaneamente, pelo seu povo. Essa alegria cresce com leituras dos escritos, por exemplo, a Exortação Apostólica após Sinodal Evangelho Gaudium, Gaudete Exultate, Christus Vivit e a carta encíclica Laudato Si. Sempre na perspectiva de construir pontes que integram a fim de chegarmos às periferias geográficas e existenciais. Em 2017, o Papa Francisco nos convidou a viver, em outubro de 2019, o mês missionário extraordinário com o tema Batizados e Enviados, a Igreja de Jesus Cristo em Missão no Mundo. Na exortação apostólica aos jovens, o Papa Francisco lembra que os jovens sejam sempre missionários e missionários com a própria vida, e com experiências concretas da missão, visitar casas, transmitir a sua fé e seu sentido de pertença à igreja. Agora, eu quero oferecer a vocês alguns pensamentos para aprofundar, neste primeiro momento, a reflexão em torno do que é a essência da igreja, a missão. Primeiro, a origem da missão é o amor fontal de Deus, vai nos lembrar a Evangelho Gaudium. Fundamenta-se, portanto, na Trindade, a origem da natureza missionária da igreja. Deus, portanto, é continuamente em saída. Ele nos amou por primeiro, vai nos lembrar a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. E por isso ele mesmo vem ao nosso encontro. A iniciativa sempre vai partir de Deus e parte de Deus. O livro do Êxodo destaca 6 verbos que mostram que o nosso Deus é um Deus em saída. Está sempre em missão. Vê a miséria, ouve o socorro, conhece o sofrimento, desce e entra na história, caminha com o seu povo, liberta os cativos e conduz-nos à terra prometida. A missão, portanto, nasce do encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e se irradia, expande, dilata, transborda e difunde em todo o universo. Assim gera um movimento sempre para fora, criando proximidade, conversão e compromisso. Evangelho de São Lucas. A pessoa do Espírito Santo, portanto, é protagonista nesse movimento missionário. Lembremos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Portanto, na missão, a iniciativa é sempre de Deus, pois a obra é de Deus e a missão vem de Deus. É Ele quem nos impulsiona, é Ele quem impulsiona o crescimento. O fundamento é Jesus Cristo, 1 Coríntios, capítulo 3. E o encontro com Ele, o Messias, o servo que se identifica com os pobres, quebra o triunfalismo, rompe esquemas que mais servem para fortalecer os nossos próprios projetos pessoais que para serem sinais do reino de Deus. Depois, a identidade missionária da igreja está no seu ser. O agir da igreja deve derivar de sua conformidade com Jesus Cristo, missionário do Pai e servo da humanidade. Não são sinais exteriores em termos de organização e de vestimentas que vão dar a identidade missionária da igreja, mas ela é construída a partir da ação e da força do Espírito Santo, que conduz à unidade. O Vaticano II já nos convidava a voltar às fontes da nossa fé. Mas como colaborarmos para formar e fortalecer a identidade cristã em meio à sociedade plural líquida, onde tudo se desfaz tão rapidamente? Certamente é a partir da pessoa e missão de Jesus Cristo, do encontro com Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que se identifica com os pobres, que a missão a nós confiada se fortalece. A missão brota do coração da Santíssima Trindade, como identidade da Igreja peregrina e que, por sua vez, é missionária. Por sua vez, a identidade do discípulo missionário nasce justamente do encontro pessoal com Jesus Cristo, decisivo e transformador, que nos convida à conversão pessoal e também à conversão pastoral. Terceiro, a igreja é desafiada a primeirar, um neologismo criado pelo Papa Francisco. A igreja é enviada para continuar a missão de Jesus Cristo. Evangelho de São João, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. O Papa Francisco, na exortação apostólica A Alegria do Evangelho, Evangelho Gaudium, chama a nossa atenção. A igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que primeireiam,
que se envolvem por primeiro, que acompanham, que frutificam, que festejam e tomam a iniciativa. A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a no amor e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procura os afastados e chega às encruzilhadas dos caminhos para convidar assim os excluídos. Jesus lavou os pés de seus discípulos, o Senhor os envolveu e envolve os seus até hoje, pondo-se de joelhos diante dos outros para lavá-los. Mas logo a seguir diz a cada um de nós: serei felizes se o puserdes em prática. Evangelho de São João, capítulo 13. É um grande desafio que Jesus colocou aos seus discípulos e a nós hoje, sobretudo diante da realidade onde vemos ricos cada vez mais ricos à custa de pobres cada vez mais pobres. O Papa Emérito Bento XVI lembra que a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós para nos enriquecer com a sua pobreza. 2 Coríntios, capítulo 8. Agora, aonde entra a juventude, Marcos, em tudo isso? Cristo vive e Ele é a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo. Tudo que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de vida. Por isso, as primeiras palavras que quero dirigir a cada jovem cristão são essas. Palavras do Papa Francisco. Ele vive e te quer vivo. É assim que começa essa exortação Christus Vivite, dirigida aos jovens de todo o mundo e a todo o povo de Deus. Nesse documento, composto por 9 capítulos, dividido em 299 parágrafos, o Papa Francisco explica que se deixou inspirar pela riqueza das reflexões e diálogos do Sínodo dos Jovens, celebrado lá no Vaticano em outubro de 2018. E aqui nós vamos ver o que diz, resumidamente, cada capítulo. No primeiro capítulo, ele responde a seguinte questão: que diz a palavra de Deus sobre os jovens? O Papa Francisco recorda que numa época em que os jovens contavam pouco, alguns textos mostram que Deus vê com olhos diferentes e apresenta brevemente figuras de jovens do Antigo Testamento. José, Gideão, Samuel, o rei Davi, Salomão e Jeremias, a jovem serva hebreia de Naamã e a jovem Ruth. Depois ele passa para o Novo Testamento e o Papa recorda que Jesus é o eternamente jovem. Quer dar-nos um coração sempre jovem. E acrescenta: notemos que Jesus não gostava que os adultos olhassem com desprezo para os mais jovens ou mantivessem despoticamente ao seu serviço. Pelo contrário, pedia, Evangelho de São Lucas, o que for maior entre vós, seja como o menor. Para ele, a idade não estabelecia privilégios e o fato de alguém ter menos anos não significava que valesse menos ou tivesse menor dignidade. O Papa afirma: nunca nos arrependeremos de gastar a própria juventude a fazer o bem, abrindo o coração ao Senhor e vivendo contra a corrente. No segundo capítulo, Jesus Cristo, sempre jovem, o Papa vai abordar o tema dos primeiros anos de Jesus e recorda a narração evangélica que descreve o Nazareno em plena adolescência, quando regressou para Nazaré com seus pais, depois que estes o perderam e reencontraram-no no templo. Não devemos pensar, escreve o Papa Francisco, que Jesus fosse um adolescente solitário ou um jovem fechado em si mesmo. A sua relação com as pessoas era de um jovem que compartilhava a vida inteira de uma família bem integrada na aldeia. Ninguém o considerava um jovem estranho ou separado dos outros. O Papa nos faz notar que Jesus é um adolescente, mas que graças à confiança que nele depositaram seus pais, move-se livremente e aprende a caminhar com todos os outros. Estes aspectos da vida de Jesus não deveriam ser ignorados na pastoral juvenil, por exemplo, para não criar projetos que isolem os jovens da família e do mundo ou que os transformem numa minoria seleta e preservada de todo o contágio. Nós precisamos sim de projetos que os fortaleçam, acompanhem e lancem para o encontro com os outros o serviço generoso, a missão. Jesus vos ilumina, vós jovens, diz o Papa Francisco, mas a partir da própria juventude que partilha convosco. E nele se podem reconhecer muitos traços típicos dos corações jovens. Junto dele podemos beber da verdadeira fonte que mantém vivos os nossos sonhos, projetos e grandes ideais, lançando-nos no anúncio da vida que vale a pena viver. O Senhor chama-nos a acender estrelas na noite de outros jovens. A juventude da Igreja, o Papa escreve, peçamos ao Senhor que liberte a Igreja daqueles que querem envelhecê-la,
ancorá-la ao passado, travá-la, torná-la imóvel. Peçamos também que a livre de outras tentações, que acredita que o jovem, porque cede a tudo o que o mundo lhe oferece, acreditar que se renova porque esconde a sua mensagem e mimetiza com os outros. Não. Se é jovem quando você é você mesmo, quando recebe a força sempre nova da palavra de Deus, da Eucaristia, da presença de Cristo e da força do seu Espírito em cada dia. É verdade que nós, membros da Igreja, diz o Papa, não precisamos de aparecer como sujeitos estranhos. Todos nos devem sentir irmãos, vizinhos, como os apóstolos que tinham a simpatia de todo o povo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5. Ao mesmo tempo, porém, devemos ter a coragem de ser diferentes, mostrar outros sonhos que este mundo não oferece, testemunhar a beleza da generosidade do serviço, da pureza, da fortaleza, do perdão, da fidelidade à própria vocação, da oração, da luta pela justiça e o bem comum, do amor aos pobres e da amizade social. A Igreja pode sempre cair na tentação de perder o entusiasmo e procurar falsas seguranças mundanas. Não precisamente os jovens que a podem ajudar a permanecer jovem. O Papa volta então a um dos ensinamentos que ele gosta muito e explica que é necessário apresentar a figura de Jesus de modo atraente e eficaz. E diz: por isso, é necessário que a Igreja não esteja demasiado debruçada sobre si mesma, mas procure, sobretudo, refletir Jesus Cristo. Isto, portanto, implica reconhecer humildemente que algumas coisas concretas devem mudar. Nessa exortação, ele reconhece que há jovens que sentem a presença da Igreja como importuna e até mesmo irritante. Um comportamento que mergulha as raízes, mesmo em razões sérias e respeitáveis, como os escândalos sexuais e econômicos, a falta de preparação dos ministros ordenados que às vezes não sabem reconhecer de maneira adequada a sensibilidade dos jovens, o pouco cuidado na preparação da homilia e na apresentação da palavra de Deus, o papel tantas vezes passivo atribuído aos jovens no seio da comunidade cristã, a dificuldade de a Igreja dar razão das suas posições doutrinais e éticas perante a sociedade atual. Há jovens que reclamam que uma igreja que escute mais, que passe menos tempo a condenar o mundo, mas querem ver uma igreja calada, não querem ver uma igreja calada e nem tampouco tímida, e não desejam que sempre se escondam sobre as guerras. E os assuntos a obcequem. Segundo o Papa, os jovens precisam aprender e, junto com a Igreja, recuperar essa humildade de simplesmente ouvir e reconhecer no que os outros dizem alguma luz que pode ajudar a descobrir melhor o Evangelho. Por exemplo, uma igreja demasiado temerosa e estruturada pode ser constantemente criticada de todos os discursos sobre a defesa dos direitos das mulheres e apontar constantemente os riscos e os possíveis erros dessas reclamações. Enquanto uma igreja viva pode reagir prestando atenção às legítimas reivindicações das mulheres, embora não concorde com tudo o que propõem alguns grupos feministas. O Papa Francisco apresenta então Maria, a jovem de Nazaré, e o seu sim como aquele de quem quer comprometer-se e arriscar-se, de quem quer apostar tudo sem ter outra garantia para além da certeza de saber que é portadora de uma promessa. E você? Vocês se sentem portadores de alguma promessa? Para Maria, as dificuldades não eram motivo para dizer não, e sim, colocando-se em jogo, tornou-se a influenciadora de Deus. O coração da Igreja também está cheio de jovens santos. O Papa recorda São Sebastião, São Francisco de Assis, Santa Joana d'Arc, o Beato Marti André Puyen, Santa Catarina Tacauíta, São Domingos Sávio, Santa Teresa do Menino Jesus, o Beato Zeferino Namuncurá, o Beato Isidoro Bacanja, Beato Pier Jorge Fressati, o Beato Marcelo Calo, a jovem Beata Clara Badano. No terceiro capítulo, vós sois agora de Deus. Nós não podemos limitar-nos a dizer, afirma o Papa Francisco, que os jovens não são o futuro. Pelo contrário, eles são o presente. Então devemos enriquecê-lo com essa contribuição. Por isso é preciso escutar os jovens mesmo, se prevalece a tendência de fornecer respostas pré-fabricadas e receitas prontas, sem deixar assomar as perguntas juvenis da nossa novidade, a captar assim a sua interpelação. Acenado a desejos, feridas e buscas, Papa Francisco fala da sexualidade no mundo que destaca excessivamente a sexualidade. É difícil manter uma boa relação com o próprio corpo e viver serenamente as relações afetivas. Por essas e outras razões, a moral sexual
e frequentemente causa de incompreensão e alheamento da igreja, pois é sentida como um espaço de julgamento e condenação, mesmo que existam jovens que expressam de maneira explícita o desejo de se confrontar sobre esses temas. O Papa, diante dos progressos da ciência, da tecnologia biomédica e das neurociências, recorda que podem levar-nos a esquecer que a vida é um dom, que somos seres criados e limitados, podendo facilmente ser instrumentalizados por quem detém o poder tecnológico. Sobre o tema do ambiente digital, que nós estamos até usando agora, que criou uma nova maneira de comunicar e que pode facilitar a circulação de uma informação independente. Em muitos países, a web e as redes sociais já constituem um lugar indispensável para se alcançar e envolver os jovens. Mas é também um território de solidão, de manipulação, de exploração e violência, até o caso extremo da Dark Web. Os meios de comunicação digital podem expor ao risco de dependência, isolamento e perda progressiva de contato com a realidade concreta. Difundem-se novas formas de violência através das redes sociais, como o cyberbullying. A web é também um canal de difusão da pornografia e de exploração de pessoas para fins sexuais ou através também dos jogos de azar. Não devemos esquecer que há interesses econômicos gigantescos que operam no mundo digital, capazes de criar mecanismos de manipulação das consciências e do processo democrático. Há circuitos fechados que facilitam a divulgação de informações e notícias falsas, fomentando, portanto, preconceitos e ódios. A reputação das pessoas é comprometida através de processos sumários online. O fenômeno diz respeito também à igreja e seus pastores. Num documento preparado por 300 jovens de todo o mundo, antes do sínodo, se afirma que as relações online podem tornar-se desumanas e a imersão no mundo virtual favoreceu uma espécie de migração digital, isto é, um distanciamento da família, dos valores culturais e religiosos que leva muitas pessoas para um mundo de solidão. No 4º capítulo, o grande anúncio para todos os jovens. A todos os jovens, o Papa anuncia 3 grandes verdades. 1. Deus que é amor e, portanto, Deus ama-te. Nunca duvide disso. E depois lançar-te com segurança nos braços do teu Pai divino. O Papa afirma que a memória do Pai não é um disco rígido, que grava e armazena todos os nossos dados. A sua memória é um coração terno e rico de compaixão que se alegra em eliminar definitivamente todos os nossos vestígios de mal. Isso porque Ele te ama. Procura ficar um momento em silêncio, deixando-te amar por Ele. E o seu amor é um amor que entende mais de levantamentos que de quedas, mais de reconciliação que de proibições, mais de dar nova oportunidade que de condenar, mais de futuro que de passado. A segunda verdade é que Cristo salva-te. Nunca esqueças que Ele perdoa 70 vezes 7. Volta uma vez e a outra a carregar-nos aos seus ombros. Jesus nos ama e nos salva porque só o que se ama pode ser salvo. Só o que se abraça pode ser transformado. O amor do Senhor é maior que todas as nossas contradições, que todas as nossas fragilidades e que todas as nossas mesquinheces. E o seu perdão e a sua salvação não são algo que compramos ou que temos de adquirir com as nossas obras ou com os nossos esforços. Jesus perdoa-nos e liberta-nos gratuitamente. A terceira verdade é que Ele vive. É preciso recordá-la porque corremos o risco de tornar Jesus Cristo apenas como um bom exemplo do passado, como uma recordação, como alguém que nos salvou há 2000 anos. De nada nos aproveitaria isto. Deixava-nos como antes e não nos libertaria. Se Ele vive, isso é uma garantia de que o bem pode triunfar na nossa vida. Então podemos deixar de nos lamentar e podemos olhar em frente, porque com Ele é possível sempre olhar em frente. No 5º capítulo, ele vai falar dos percursos da juventude. O amor de Deus e a nossa relação com Cristo vive não nos impedem de sonhar, não nos pedem para restringir os nossos horizontes. Pelo contrário, esse amor vai nos instigar, nos estimular a lançar-nos para uma vida melhor e mais bela. A palavra inquietude resume muitas das aspirações do coração dos jovens. Pensando a um jovem, o Papa vê aquele que tem os pés sempre um atrás do outro, pronto para arrancar a partir.
sempre a olhar para adiante. A juventude não pode ser um tempo suspenso, porque é a idade das escolhas, em âmbito profissional, social, político e também na escolha do seu par e na opção de ter os primeiros filhos. A ânsia pode tornar-se uma grande inimiga quando leva a render-nos, porque descobrimos que os resultados não são imediatos. Os sonhos mais belos conquistam-se com esperança, paciência e determinação, renunciando às pressas. Ao mesmo tempo, é preciso não se deixar bloquear pela insegurança. Não se deve ter medo de arriscar e cometer erros. O Papa Francisco convida os jovens a não observar a vida da sacada, a não passar a vida diante de um visor, a não se reduzir a veículo abandonado, a não olhar o mundo como turistas. Fazei-nos e fazei-vos ouvir. Lançai fora os medos que vos paralisam. Vivei. Convida-os a viver o presente para viver plenamente com gratidão cada um dos pequenos presentes da vida, sem ser insaciáveis e obcecados por prazeres sem fim. Viver o presente de fato não significa abandonar-se a uma libertinagem irresponsável que nos deixa vazios e sempre insatisfeitos. Vivendo este estilo de vida, a comunidade eclesial se tornará mais santa e missionária. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Os jovens são chamados a ser missionários corajosos, testemunhando o Evangelho em toda parte, com a sua própria vida, o que não significa falar da verdade, mas vivê-la. O 6º capítulo vai falar dos jovens com raízes. O Papa diz que lhe faz mal ver que alguns propõem aos jovens construir um futuro sem raízes, como se o mundo começasse agora. Se uma pessoa vos fizer uma proposta dizendo para ignorardes a história, não aproveitardes da experiência dos mais velhos, desprezardes todo o passado olhando apenas para o futuro que essa pessoa vos oferece, não será uma forma fácil de vos atrair para a sua proposta a fim de fazerdes apenas o que ela diz? Aquela pessoa precisa de vós vazios, desenraizados, desconfiados de tudo, para vos fiardes apenas nas suas promessas e vos submeterdes aos seus próprios planos. Assim procedem as ideologias das mais variadas cores, que destroem ou desconstroem tudo que for diferente, podendo assim reinar sem oposições. O 7º capítulo ele vai falar da pastoral dos jovens. O Papa explica que a pastoral juvenil foi albarroada pelas mudanças sociais e culturais. E os jovens não encontram respostas para suas inquietudes, necessidades, problemas e feridas. Os próprios jovens são agentes da pastoral juvenil, acompanhados e orientados, mais livres para encontrar caminhos sempre novos, com criatividade e ousadia. Por conseguinte, precisa colocar em campo a sagacidade, o engenho e o conhecimento que os próprios jovens têm da sensibilidade, linguagem e problemáticas dos outros jovens. A pastoral juvenil precisa se adquirir da flexibilidade, convidando os jovens para acontecimentos que de vez em quando lhes proporcionem um espaço onde não só recebem uma formação, mas lhes permitam também compartilhar a vida, festejar, cantar, escutar testemunhos concretos e experimentar o encontro comunitário com Deus vivo. O 8º capítulo, a vocação. O ponto fundamental é discernir e descobrir que aquilo que Jesus quer de cada jovem, e antes de tudo, a sua amizade. A vocação missionária tem a ver com o nosso serviço aos outros. Com efeito, a nossa vida na Terra atinge a sua plenitude quando se transforma em oferta. Para realizar a própria vocação, é necessário, portanto, desenvolver-se, fazer germinar e crescer tudo aquilo que uma pessoa é. Não se trata de inventar-se, criar-se a si mesmo do nada, mas descobrir-se a si mesmo à luz de Deus e fazer florescer o próprio ser. E este ser para os outros, na vida de cada jovem, está relacionado com duas questões fundamentais: a formação de uma nova família e o trabalho. No que diz respeito ao amor e à família, o Papa Francisco escreve que os jovens sentem fortemente a chamada ao amor e sonham em encontrar a pessoa certa com quem formar uma família. E o sacramento do matrimônio corrobora este amor com a graça de Deus, arraigando no próprio Deus. Já no que diz respeito ao trabalho, o Papa escreve: peço aos jovens que não esperem viver sem trabalhar, dependendo da ajuda dos outros. Isso não faz bem, porque o trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida nesta terra, é caminho de maturação, desenvolvimento humano e realização pessoal.
E lembra, é verdade que não podes viver sem trabalhar e que às vezes tende a aceitar o que encontras, mas nunca renuncies aos teus sonhos. Nunca enterres definitivamente uma vocação. Nunca te deis por vencido. O Papa conclui este capítulo falando das vocações a uma consagração especial. No discernimento de uma vocação, não se deve excluir a possibilidade de se consagrar a Deus. Por que excluí-lo? Pode ser a certeza de que, se reconheceres uma chamada de Deus e a seguires, será isso que dará plenitude à sua vida. No 9º e último capítulo, ele vem falar do discernimento. O Papa recorda, portanto, que sem a sapiência do discernimento, podemos muito facilmente transformar-nos em marionetes, à mercê das tendências da ocasião. Uma expressão do discernimento é o esforço por reconhecer a própria vocação. É uma tarefa que requer esforços e espaços de solidão e silêncio, porque se trata de uma decisão muito pessoal que mais ninguém pode tomar no nosso lugar. O dom da vocação, portanto, será sem dúvida um dom exigente. Os dons de Deus são interativos e para os desfrutar é preciso pôr-se em campo e se arriscar. Jovem, você é missão. São Francisco de Assis diz: anuncie o Evangelho o tempo inteiro. Se preciso, use as palavras. Que a sua vida, que a minha vida primeiramente, seja esse Evangelho vivo, porque, continua o santo, pode ser o primeiro e único encontro com o Evangelho que aqueles que não o conhecem terão. Deus os abençoe. Paz e surf.